Gente linda do Dani, a paz, bem-vindo a mais uma EBD, a Escola Bíblica do Dani. Estamos aqui com o nosso querido Jorginho, rapaz inteligente, questionador ele. E veio com uma perguntinha cabeluda para mim. Falou: Dani, como é que foi a formação da nação de Israel? Gostei dessa pergunta, vamos para a aula de hoje, pega aí. Para você entender tudo, a gente tem que ir lá do começo, começar desde o comecinho, para que você vá entendendo da onde surgiu a nação de Israel, o povo escolhido de Deus. Nós vamos ter o Gênesis, o início de tudo, lá com Adão e Eva, a história você sabe, da serpente, da fruta, aí o pecado, etc, etc, etc. O ser humano, Adão e Eva, tem muitos filhos e filhas. Tem muita gente que ensina errado. Tem gente que acha que Adão e Eva teve só Caim e Abel. Não, teve Caim e Abel, depois teve um cara chamado Sete, depois tiveram muitos filhos e filhas, tipo muito. Não tinha TV, não tinha o que fazer, então vai fazer sexo, né? Fazer o quê? Aí vai tendo muito filho, a terra vai multiplicando. Quando Deus olha para a terra, ela tá tão perdida, o ser humano tá tão afastado e tão corrompido pelo pecado, que não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito. Aí Deus toma uma medida drástica, ele traz o dilúvio para a terra. Muita gente vai achar, vai dizer que é porque os nefilins, os gigantes estavam na terra. Não quero nem entrar nessa questão para não complicar o EBD de hoje, mas acontece que Deus destruiu a terra, salvando Noé e a família dele. Noé, mais os seus 3 filhos, 3 noras e a esposa, eles dão de novo origem a uma humanidade que vai crescendo. Noé também não tinha TV, então é sexo, filho, brota, parece coelho, aquelas crianças, meu Deus do céu. E quando Deus olha para a terra de novo, ele descobre que a terra está o quê? Do mesmo jeito, a mesma desgraçada, louca, é homem e mulher casando, descasando, homem casa com homem, mulher com mulher, e homem mata homem, e homem mata mulher, e, enfim, tá aquela perdição toda. Deus, para não destruir a terra de novo, ele toma um outro plano, ele escolhe um homem. Então nós temos a criação, aí passa um tempo, o dilúvio, que acontece mais ou menos no ano 2400 a.C., passa então mais aí quase 500 anos, o ser humano multiplica desse jeito que eu falei, tudo zoado de novo, aí Deus escolhe o Abrão. Muda o nome dele para Abraão, tem toda aquela história que não dá tempo de contar agora. Aí Abraão é um cara muito namorador, muito romântico, aí ele casa com uma moça fofa, com 70 anos de idade. Os faraó ainda queria pegar ela, pra você ter uma ideia de que mulher sarada, era tipo a Vera Fischer da antiguidade. E aí com 70 anos, como é que é o nome daquela outra velhona que todo mundo gosta também? Suzana Vieira, isso aí, sopraram ali pra mim, obrigado. No ano 1920 mais ou menos, Deus chama Abraão e Sara, e eles têm um filho, rapaz, olha só, depois de velho, sem funcionar, eles têm um filhinho. Abraão tinha quase 100 anos, 99 anos, e nasce o belezinha do Isaac. Coisa mais linda, gente. Vocês sabem a história de Isaac. Abraão levanta a faca para enfiar no Isaac, aí o Isaac amarradinho lá, aí vem o anjo, segura a mão dele: não toque nele, não mate, porque eu sei que você me ama. Aí Abraão: meu Deus, verdade, você me ama, tal, aquela coisa toda. Isaac cresce, Isaac puxa o pai. Isaac é namorador, rapaz. Isaac é o cara 10, ele é bom de chaveco. E ele casa com a sua Rebeca. Que coisa mais linda. Isaac casou com Rebeca. Mas Isaac e Rebeca, eles também têm um problema sério. Eles também não têm TV em casa. Então eles vão e partem para fazer o quê? Fazer filho. Oh, beleza. Aí nascem 2 filhos dele. Nasce um cara chamado Esaú e nasce um outro menininho chamado Jacó. Tá acompanhando até então? Então Abraão e a Sara tiveram Isaac. Isaac casou com a Rebeca e teve o Esaú e o Jacó. Tem aquela história que você já deve ter ouvido. Se você não viu, leia o livro de Gênesis, porque não vai dar tempo de eu contar tudo agora. Eu tô falando rápido, porque senão o vídeo fica longo e o pessoal fica com preguiça de assistir. E aí o Esaú é aquele caçador, ele era ruivão, fartão, assim, tipo esses caras do Game of Thrones, assim. E aí ele gostava de caçar, e o pai era fã dele. O Jacó já gostava mais de ficar em casa, o Jacó era um cara mais caseiro, gostava de cozinhar, Masterchef, né, tal. Ele provavelmente seria participante do programa, ia ganhar, e ele era mais preferido pela mãe. Tem aquele momento que o pai vai dar a benção para um deles, aí o Jacó toma a benção de Esaú, porque Esaú era o mais velho, eles brigam por causa do prato de lentilha, enfim, vamos pular para não ficar longa essa história. Mas eu quero falar de Jacó. Jacó chega aqui, e Jacó, ele é namorador, rapaz, igual o pai e a mãe. Igual o pai e a mãe não, igual o pai e o vô. Só que ele é pior, porque ele casa com 2. E diz a lenda que Jacó era analfabeto.
porque ele amava Raquel e não Lia. Nossa, que piada ruim. Ele amava Raquel, casou com a Raquel, só que o pai da Raquel não deixou a Raquel casar se ele não levasse a Lia também. Aí ele levou Raquel e Lia. E junto com ela levou as duas escravas delas, que era a Bila e a Zilpa. Então Jacó era sem vergonha, rapaz. Ele casou com 4 mulheres e teve dessa brincadeira 12 filhos. Vamos ver se eu lembro de cabeça, pelo amor de Deus. O primeiro é o Rúben, Simeão, depois de Simeão é Levi, depois de Levi é Judá, depois de Judá é Dan, depois de Dan é Naftali. Meu Jesus, Naftali, olha o nome do cara. Depois é Gade, depois de Gade é Azer, depois de Azer é Issacar, aí depois de Issacar é Zebulon. Meu Jesus, depois de Zebulon é o nosso famoso José. E por fim, o bonitinho do Benjamim. Esses são os 12 filhos de Jacó. Vocês devem saber da história, né? Se vocês não sabem, vou dar só uma pitadinha. Os irmãos tinham muita inveja de José. José, ele era preferido de Jacó, porque Jacó amava de verdade a Raquel. A Raquel era o amor da vida dele. E a Raquel não tinha filho. Enquanto a Lia, a Bila e a Zilpa eram umas parideiras, e ó, feta de fio, respirava, saía criança, a Raquel não tinha. Então eles oraram muito para Deus mandar um filho. E o primeiro filho que vem dela é o José. Então o José, ele passa a ser o amor da vida de Jacó. O José era o queridinho dele, ele dá a capa para ele, aquela coisa toda. Os irmãos, sendo movidos de inveja, os irmãos fizeram o quê? Eles armaram toda ali uma armadilha para prender José e vender José para o Egito. Então eles iam matar José, a intenção era matar. Mas por fim Deus mexeu com alguns deles e aí eles falaram, não vamos matar não, nosso irmão, vamos vender. Aí José foi vendido lá para o Egito. Isso nós estamos falando do ano 1700 antes de Cristo. Tá acompanhando até então? Vou trazer para cá para ficar mais fácil de entender. Então agora a gente está aqui com José. José está no Egito. José o ano é 1700 antes de Cristo. Aí no Egito Deus chama José de prisioneiro para ser o braço direito do faraó. Não quero contar a história, está no final de Gênesis, você lê, eu não tenho tempo para contar toda a história agora. Mas José, quando ele está no Egito, tem uma fome que assola o mundo inteiro. Lembra que ele sonha com as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, aí as gordas, as vacas comem as gordas, aquelas coisas, as magras comem a gorda e tal. O Egito e o mundo todo passa fome. Nesse período, isso não só acontece. Os irmãos dele acham que está morto. Os irmãos dele acham que o José virou farinha, virou pó. O José virou presunto. E na verdade o José estava reinando, porque Deus era com José. José era um cara fiel. Só que os irmãos não sabiam, né? Aí os irmãos falam o quê? O pai deles, Jacó, tá velho, preciso de comida. Acabou a comida aqui de casa, vai comprar no Egito. Aí ele fala para os irmãos ir lá comprar no Egito, os filhos dele, aliás. Aí os filhos dele vão tudo para conhecer José. Só que não sabia que era José, eles vão para comprar comida, né? E chega lá, José reconhece os caras. Mas os caras não reconhecem José, porque José fala, meu Deus, são meus irmãos. Aí os irmãos olham, meu Deus, é o braço direito do faraó. Eles não reconheceram que era José, mas José reconheceu que era ele. Aí José faz toda uma armadilha lá, porque José tá magoado, né? José tá ferido, ele foi quase morto pelos irmãos, vendido, traído pelo sangue, do sangue, meu Deus. Aí o que ele faz? Ele prende os irmãos e ele fala assim, eu quero que vocês tragam o irmão mais novo pra gente conhecer. Aí eles começam a chorar, não faz isso. Por quê? Depois que José nasceu, a Raquel teve o outro filho, Benjamim. Então José e Benjamim, eles eram os 2 filhos de Raquel, que era a preferida de Jacó. E aí, quando José ficou sabendo que o Benjamim ainda existia, que o Jacó ainda estava vivo, ele falou, então eu quero que traga o Benjamim aqui. Já que vocês venderam um, vai vender o outro também. Só que aí os irmãos começaram a falar, até então eles não sabiam que era José, né? Aí eles falaram assim, não, por favor, tudo menos trazer o menino mais novo. Aí ele, por quê? Então, porque se a gente trouxer o menino mais novo, a gente mata o nosso pai, porque ele já perdeu um filho dele que ele amava, e começaram a chorar por causa daquilo. Quando José vê, ele percebe que os irmãos estavam extremamente arrependidos pelo que tinha feito. Ele percebe que os irmãos não queriam ter vendido ele, que eles se arrependiam. Aí José não aguenta, aí José cai no choro, os irmãos caem no choro, aquele abraço, aquela cena linda de Titanic que você chora e tal. Pode chorar. Toda vez que eu assisto esse filme na internet,
Eu choro nessa cena porque é violenta mesmo a demonstração ali de perdão, sabe? De ama, de abraça, fica brigado que é idiota. Quem fica brigado que é idiota, tem que amar mesmo. Aí o que acontece nessa história toda? José perdoa os irmãos e fala para os irmãos, então vamos fazer o seguinte, já que vocês estão vivos, já que o pai está vivo, e eu sou o rei aqui, braço direito do faraó, traz todo mundo para morar aqui, vocês não tem que ficar passando fome aí no deserto, vem para cá, vem pra cá. Agora a gente acontece um negócio. Depois que o faraó, que era amigo de José, morre José, morre o faraó, morre os irmãos de José, morre Jacó também, passam-se muitos anos, e o povo que era da família de José, tinha mais de 70 pessoas que foram, eles já estão em milhares. Deus do céu, esse povo gostava de fazer filho. O povo que foi em 70 era Jacó, os 12 filhos, mais noras, mais as crianças, mais neto, enfim, escravos, eram 70 pessoas, se tornaram em milhares. O novo faraó egípcio viu aquele povo diferente, de feição diferente, pele diferente, cor diferente, cultura diferente, e escravizou aquele povo. Então o povo egito, o povo hebreu descendente de Abraão, hebreu é porque é descendente de Abraão, o povo hebreu ele estava escravizado no Egito. Então José levou a família, mais 70 pessoas, eles se multiplicaram, só que chegou um ponto que os egípcios escravizaram eles. E aqui, o ano 1570, aparece um cara conhecido de vocês, nasce um homem chamado Moisés. O faraó estava preocupadíssimo, porque os egípcios não tinham filho, não nascia. Em compensação, os hebreus parecia porquinho da Índia, era preá, nascia demais. E aí o faraó ficou preocupado, falou assim, meu Deus, esse povo aí vai ficar maior do que a gente, eles vão atacar a gente, vai matar a gente. Fala o seguinte, se nascer homem, é para matar. Então as parteiras tinham que matar os filhos homens dos hebreus. Aí, quando nasce Moisés, a mãe dele, ela acha ele tão bonitinho, ela fala assim, eu não vou matar esse menininho, a Joquebede, eu não vou matar ele é lindo. Aí ela fala para a irmã dele, a Miriam, lembra da Miriam? Miriam, ela, que era irmã de Moisés, a mãe de Moisés, a Joquebede, fala, Miriam, põe esse menino no cestinho e bota no rio, eu não vou matar ele, seja o que Deus quiser. E aí Moisés ele é lançado no riozinho, e quem acha ele é a filha do faraó. Mas que homem de sorte, né, gente? O cara sai de escravo para filho do faraó. Olha que maravilha. Mas na verdade era Deus tendo todo um plano. Aí Moisés é achado pela filha do faraó. Aí ele fica lá no reino por 40 anos. Com 40 anos ele foge. Ele foge do reino porque ele mata um egípcio. Ele descobre que ele é hebreu, a zona toda. Aí ele foge de medo. Porque ele vê o quê? Um egípcio maltratando um hebreu. Aí ele vai lá para defender o cara, mata sem querer o egípcio. Ele cai da casa, quebra o pescoço. Aí o Moisés fala, meu Deus, o que eu fui fazer? Socorro. Aí ele enterra o cara. Sabe aquele quando se disfarça? Ó, ninguém tá vendo nada. Só que aí, no outro dia, tá tendo uma briga entre dois hebreus. Aí Moisés vai lá de novo e fala, gente, não briga. Aí um deles vira e fala, o quê? Quem que você acha que você é juiz nosso? Ou você vai matar a gente igual você matou o egípcio? Aí Moisés fala, já era, a casa caiu. Vou vazar daqui antes que sobe para mim. E Moisés foge para o deserto. E ele fica até os 80 anos de idade. E tem gente que vem falar para mim que está velho demais para servir a Deus. Velho demais é a sua fuça. Moisés com 80 anos de Deus, 80 anos de Deus não, de idade, Deus aparece para ele lá, aí tem um mato pegando fogo na sarça, aí Moisés está lá sentadinho, assistindo, com o cajado na mão, e Deus começa a falar com ele, você vai livrar o meu povo. Aí ele, não, eu sou gago, eu sou gago. Não é não, vai lá, tal. Vou resumir muito a história que está no comecinho de Êxodo. E aí Moisés volta, aí tem as 10 pragas, aí o faraó deixa o povo embora. Enfim, para resumir, o povo sai do Egito junto com Moisés. Moisés mais todo o povo hebreu saem do Egito. Tá acompanhando? Então é aqui que acontece uma coisa interessantíssima que é, na verdade, a resposta que o Jorginho perguntou. Aqui começa a formar a nação de Israel. Presta atenção. Nós sabemos que Moisés saiu então do Egito junto com o povo hebreu. Então Moisés estava lá no Egito, ele veio, resgatou o povo, Deus usou ele, claro. Aí eles atravessaram o Mar Vermelho, devia ter feito de vermelho para ficar mais fácil, mas enfim, era o Mar Vermelho, para você não esquecer nunca mais. Aí eles vão para o deserto, onde eles chegariam em 2 anos em Canaã, que é a terra prometida. Eles demorariam só 2 anos.
Porém, o povo desobedecia, reclamava. Aí lembra aquela parte dos espias? Que eles mandam as espias, aí o espia volta 12. Aí dos 12, 2 falam que a terra era boa, que era Josué e Caleb. Os outros 10, não, tem gigantes, não sei o quê. Aí o povo, oh meu Deus, vamos morrer. Aí os 2, não, vocês têm que confiar em Deus. Aí eles, não, mas tem gigantes. Aí os 2, mas a gente tá com Deus. Não, mas tem gigantes. Aí Deus fica tão bravo, ele fala, quer saber? Vocês não vão entrar porcaria nenhuma, porque vocês são muito ingratos, muito incrédulos. Vocês vão morrer tudo no deserto. Só vai entrar na terra prometida Josué e Caleb com a família deles e os menores de 20 anos de idade quando saíram do Egito. Então, eles voltam e eles ficam dando voltas, gente, por mais 38 anos. Eles ficam 38 anos rodando no deserto até morrer toda a geração incrédula. E aí quando eles voltam para Canaã, quem que entra em Canaã? É Josué, mais Caleb, junto com as suas famílias, mais os que tinham pelo menos 20 anos quando saíram do Egito. Só que como eles rodaram 38 mais 2, 40, então essa turma que tinha 20 quando saiu do Egito já tinha 60. E eles tiveram filhos, então entrou só esses e os filhos, tá entendendo? A geração anterior, que tinha visto todo o milagre de sair do Egito, não entrou ninguém por causa da incredulidade. Só que quando Moisés morre, quem assume é o Josué. Moisés morre, minutos antes de entrar em Canaã, ele morre. Ele vê Canaã, mas ele não entra. Deus não deixa ele entrar por causa de uma desobediência dele. Deus mandou ele dar ordem para uma pedra. Ele foi lá, em vez de dar ordem para a pedra, ele bateu com o cajado, ele confiou que o cajado dele era mais poderoso. Deus falou, manda que saia a água da pedra. Aí ele ficou com medo de não dar muito certo, ele bateu o cajado dele porque ele achou que o cajado era mágico. Aí Deus fala, que história é essa? Você está confiando no seu cajado do que em mim? Não vai entrar na terra prometida. Então Moisés viu a terra prometida, na hora de entrar ele morre. Aí ele é sepultado. Quem assume depois dele é o Josué. Só que Moisés fez uma coisa antes de morrer que é interessante. Moisés dividiu o povo todo, que era milhões de pessoas, e para facilitar o cuidado desse povo todo, Moisés dividiu eles em tribos. E olha que interessante. A tribo de Ruben, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, 7, Issacar, 8, Zebulon, 9, Benjamim, 10. Para aí que agora você precisa entender uma coisa. Levi não era contada como uma das tribos, eles não tinham território. Porque os Levi, a tribo dos levitas, eles não tinham território. Aliás, eles eram contados como uma tribo, mas eles não tinham território. Por quê? Porque Deus queria que os levitas fossem responsáveis por cuidar das coisas do templo. Então, vou fazer um desenho só para você entender. Finge que aqui é a nação de Israel e eles estavam dividindo ela toda. Os levitas não tinham um território só deles. Por quê? Porque se só tivesse levita aqui, o povo de Dan que morasse aqui, não ia ter acesso às coisas do reino. Então o que Deus fez? Falou, levitas, vocês não terão território. Vocês ficarão espalhados por todo o povo. Então vai ter levita aqui, levita aqui, levita aqui, levita aqui, levita aqui. Para quê? Para que tenha a palavra de Deus em todos os lugares, para ter gente pregando em todos os lugares. Você está entendendo? Porque Deus usava os levitas para trazer as palavras para eles. Então o povo levita não tinha território, eles ficaram espalhados. É daí que surge a história do dízimo. O dízimo, na verdade, era cada tribo tinha que dar 10%, cada um do que fizesse, para o levita mais próximo deles. Porque o levita não tinha território, ele não podia plantar, ele não podia colher, ele não podia criar gado, ele só tinha que cuidar das coisas de Deus. Então quem cuida das coisas de Deus, só cuidava das coisas de Deus. O povo que não cuidava das coisas de Deus, eles davam 10% do que eles produziam para os levitas terem sustento. É daí que veio o dízimo, é essa história toda. Então a tribo de Levi não contava como território, José também não tinha território, mas em compensação, os 2 filhos dele, que eram Efraim e Manassés, os 2 filhos de José, cada um recebeu uma tribo. Então nós temos uma tribo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui vem as 12 tribos de Israel. Dani, por que Israel? Porque Jacó, o nome Jacó significa usurpador, enganador. Tem outras traduções que dirão, mas eu acho que essa é a mais correta. E Deus muda o nome dele para Israel. Israel, na verdade, então é o nome de Jacó. E de Israel, então, por isso que a gente fala, são as 12 tribos de Israel. São as 12 tribos de Jacó. Os 12 que vêm de Jacó. Tá entendendo? Então nós temos o quê? Moisés separando todo o povo em 12 tribos. Essas 12 tribos eram conhecidas como a nação de Israel. Olha que maravilha. Só que aí acontece uma coisa. Eu vou apagar tudo isso aqui para começar tudo de novo para você entender onde eu estou.
Então Moisés, ele separa todo o povo em tribos. Essa tribo começa a ser conhecida como o povo de Israel, o povo hebreu, a nação de Israel. Josué lidera eles na conquista de Canaã. Em menos de 15 anos eles dominam todas as cidades ali, Jericó, Jerusalém, Belém, a região da Galileia, tudo ali eles começam a dominar aquela região. E ali se torna a terra prometida, a nação de Israel se estabelece ali, dividida entre as tribos, tá entendendo? Acontece que o líder, que era o Josué, morre. E o povo passa a ser comandado por juízes. Você vai ter vários juízes conhecidos. Você vai ter a Débora, você vai lembrar do Sansão, você vai lembrar de Gideão, você vai lembrar de Jefté. Eram todos juízes. E acontece que mais ou menos no ano 1050, olha só quanto tempo, quase 300 anos depois, no ano 1050, quem é o juiz na época é um cara famoso chamado Samuel. Samuel é um homem de Deus, um homem sincero, um homem fiel a Deus. Ele teve um grande problema, ele foi um péssimo pai. Isso a gente tem que falar. Os filhos de Samuel eram horrorosos. Eles aceitavam propina. Olha só, os filhos de Samuel estariam na Lava Jato. Os filhos de Samuel eram tudo deputado hoje em dia. E Samuel, ele era o juiz até então. Só que o povo chegou nesse ano, mais ou menos 1050 a.C., e eles começaram a reclamar. Eles queriam rei. Eles não queriam mais ser juízes. Eles falavam, Deus, mas todos os povos têm reis, menos a gente. Aí Deus falava, mas vocês têm um rei, o seu rei sou eu. Não, a gente quer um rei com coroa aqui na terra. Aí Deus, de tanto ouvir o povo chorando, ele fala, Samuel, dá para o povo o que eles querem, mas saiba, eles estão fazendo uma escolha besta. Mas eu vou dar o que eles querem, mas eles vão colher isso que eles fizeram. Aí quem que eles escolhem como rei? Um cara chamado Saul. Saul passa a ser o primeiro rei da nação de Israel. Só que Saul é um rei horroroso. E menos de 40 anos depois, mais ou menos no ano 1010 a.C., Deus arranca Saul fora. Fala, Saul, não dá mais, o reino vai ser tirado de ti. E ele coloca o reino na mão de um menino chamado Davi, que na época que ele recebe a coroa, ele já é um homem. O rei Davi. Vocês sabem quem é o rei Davi, o que matou Golias, aquela coisa toda, vocês conhecem muito bem o Davi. O Davi reina por 40 anos, quando é mais ou menos no ano 970 a.C., ele deixa o reinado para o filho dele. Quem que é o filho dele? É o Salomão. Olha aí que maravilha. Salomão passa a ser o rei de Israel. Gente, só que é aqui que começa a descambar o negócio. Porque Salomão, ele tem dois filhos. Um chama Roboão e o outro Jeroboão. Eles não eram muito criativos para dar nome, né? O filho é Roboão, o outro, coloca só um G antes, fica Jeroboão, pronto. E esses dois, eles brigam. Quando o Salomão morre, eles brigam e o reino acaba sendo dividido. Aí acontece o quê? Que a nação de Israel, ela passa a ser dividida no meio. O reino do norte, que é o norte, ele era chamado de Israel. O reino do sul passou a ser chamado de Judá. Então era o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. O reino de Judá, ele era formado por duas tribos. Era a tribo de Judá mais a tribo de Benjamim. Esse era o reino do sul. O reino aqui eram as outras 10 tribos. Eles formavam o reino do norte. O reino do norte, ele tinha capital em Samaria. E o reino do sul tinha capital em Jerusalém. Uma coisa interessante é que Deus prometeu para Davi que sempre teria um descendente dele no trono. O reino do sul teve 40 reis. O do norte também teve 40 reis. Os reinos do sul, os 40 reis foram passando de pai para filho. Então era Davi, Salomão, aí foi indo para os filhos dele, foi indo para os filhos dele. O reino do norte não. O reino do norte era tudo golpe de estado. Um matava, aí entrava outro no lugar, aí o outro matava, entrava outro, aí vinha o general do exército, matava. O reino do norte vivia zona, enquanto o reino do sul seguia a família. Isso foi proposital, porque Jesus foi profetizado que ele seria filho de Davi, da raiz de Davi. E aconteceu que Deus, para que Jesus cumprisse as profecias, nunca saiu da família de Davi, para que eles nunca perdessem a linhagem real, para Jesus nascer realmente o rei de Israel, filho de Davi. Tá entendendo, então? Acontece que aqui é o fim da nação de Israel. Porque quando
no ano 720, vou colocar em vermelho para você ver. Nossa, olha que daltônico, eu falo vermelho, pego outra caneta preta. No ano 720 a.C., o reino da Babilônia vem e invade todo o norte. E eles levam todo o norte cativo. E depois, no ano 590 a.C., acontece a mesma coisa com o povo do sul. Então, no ano 590 a.C., a nação de Israel deixa de existir. O rei Nabucodonosor vem, lembra que você vai ler isso no profeta Daniel, depois vai passar um tempo, o Ezequiel, enquanto Daniel era o profeta lá na Babilônia, o profeta em Israel era Ezequiel. E aí você vai ver que depois que eles são levados cativos, passam-se alguns anos, aí o povo volta. E aí volta, é a reconstrução do templo, é o profeta Ageu, o profeta Neemias, é o profeta Esdras. Você vai ver essas coisas acontecendo. Para daí o reino da Babilônia é dominado pelo reino dos persas, o reino dos persas pela Macedônia, depois da Macedônia pelo Império Romano, e aí Jesus nasce no período do Império Romano, que aí é uma história para outra EBD. Agora, sabe o que é interessante? O profeta Isaías profetizou no capítulo 66 que a nação de Israel voltaria a existir em um dia só. Só que isso é um mistério, porque eles no ano 590, eles deixaram de existir, né? Eles foram dominados pela Babilônia e depois foram sendo por outros impérios, né? O Persa, Macedônia, Roma e vai. Mas o incrível é que no ano 1900, pode pesquisar, a ONU reconhece que a região que hoje é ali a faixa de Gaza, Cisjordânia, um pouco mais no norte de Israel, que aquela região é a nação de Israel. Ou seja, Israel foi criada em um só dia. Isaías profetizou isso no ano 700 a.C. E essa profecia foi se cumprir no ano 1940, ou seja, 2.600 anos depois. Deus cumpriu a sua promessa e ele cumpriu a sua palavra. A nação de Israel voltou a existir. Nunca na história do planeta Terra alguma nação foi dominada e a sua cultura depois voltou a existir. Isso não acontece. Ninguém foi dominado e depois voltou a existir de novo. Isso não existe. Só a nação de Israel. Para mostrar de uma vez por todas que é o povo escolhido por Deus e que realmente Deus tinha um plano perfeito para fazer a partir deles, porque foi a partir deles que Jesus veio e de Jesus o amor de Deus se espalhou através do Espírito Santo para todo o planeta Terra. Eu sou o pastor Daniel Sade, espero que você tenha aprendido nessa nossa EBD. Até a próxima. Fique com Deus.